Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai dar continuidade, a não ser que vocês tenham alguma questão do final da aula passada, que eu acabei abordando lá o Mateus. Vocês lembram do texto de Mateus, capítulo 7, versos 7 ao 11, né? Que a gente não pode ter aquilo como um texto que caiba toda a promessa, né? Que se a gente pedir, insistir, Deus vai fazer tudo, né? A partir desse texto aí, porque o texto não tem essa conotação. O texto é bem específico, bem direto, que há uma promessa lá, mas a promessa é a respeito da pessoa do Espírito Santo, ponto. Não cabe nada a ser colocado lá que não seja isso, tá? A gente precisa entender. A gente percebeu que, olha como um texto, ele tem algo faltando e o outro completo, no caso dos evangelhos, principalmente, né? Os evangelhos sinóticos. Então, regra, amados, todas as vezes formos ler o Mateus, o Marcos ou o Lucas, procurar neles, entre si, se tem textos paralelos, se tem informação que vai complementar, tá? Para a compreensão. Quanto mais informação a gente tem, mais condição a gente vai ter para interpretar corretamente o texto bíblico. Voltando, dando uma recapitulada lá desde o começo da primeira aula, as regras. Então a gente observa o texto, que é a leitura, lê corretamente, pontos e vírgula, a gente percebeu. Aliás, eu dei uma tarefa de casa para vocês. E agora, hein? E os que estão ouvindo aí também, hein? Alguém fez de Isaías? Isaías 53? Ninguém fez? 33 e 1. Fez, amada? Então, aí... Eu li, né? Não fiz. Então salve. Para trocar. E substituir, né, a palavra. Isso. Né? Então represente e salve o restante dos irmãos. Salve nós. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído. Que procedes traiçoeiramente e não foste tratado com perversidade ou deslealdade. Né? Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar traiçoeiramente, serás tratado com traição. Então as palavras foram substituídas, né, despojador por destruidor, Isso. Perfidamente por traiçoeiro, né? Traiçoeiramente. Olha só, amados, esse exemplo que eu dei, por quê? Porque você tem dois termos, duas palavras, num único texto, né, num versículo, que se não for compreendido, como que a gente vai entender a mensagem? Se eu não sei o que é um despojador, o que significa ser despojado, se eu não sei o que significa ser pérfido, uma pessoa pérfida, o que tratou perfidamente, então se eu não sei o significado dos termos, eu não vou compreender nunca. Aí eu vou pela imaginação, pelo achismo, né? Eu acho que jactância é isso, eu acho que concupiscência é isso. Não, a gente não pode ir nessa abordagem de achar as coisas, a gente precisa investigar, procurar o sentido daquilo lá. Eu acho até que eu falei para vocês de Isaías também, capítulo 6, né? Citei, eu acho que a irmã até Elias foi quem também. Certo. Isso, secto, que seria o secto, né? O secto, que é? É um cortejo, né? Quem trabalha para essa pessoa. Normalmente um rei. Por que eu perguntei? Porque eu já vi muitos irmãos declararem de púlpito que o secto enchia o templo, era a glória de Deus. Não tem nada a ver. Já viu também alguém, né, falando isso? O secto, né, que é a glória de Deus? Não. Agora, como que a pessoa chegou a essa conclusão? Pelo achismo. Ouviu de alguém, reproduziu. E alguém imaginou que o secto seria, o secto, né, enchia o templo, deve ser a glória. Então, muitas pessoas tratam a Bíblia assim desse achismo, a gente não pode fazer isso. Dependendo da versão, a orla do seu manto. A gente tem que lembrar que é uma visão abstrata, né? Então foi visto coisas que não é literal. O que Isaías viu de fato foi Deus na sua majestade, e ele viu essa imagem como um rei, né? Com o seu manto, né, real, que é aquela cauda que tem, né?
os reis antigamente. E a visão que ele teve foi esse rei com essa cauda, né? Que aqui na verdade era um cortejo que o seguia. Era em forma de cauda, esse cortejo, que era um povo que seguia esse rei, um cortejo. Então o séquito enchia seu templo. É por isso que algumas versões vão estar o manto, a orla do seu manto, né? Ao invés de séquito. Então só para a gente entender, expressões idiomáticas, a gente precisa entender que é uma visão, é um símbolo, e esse símbolo representa o quê? Quer dizer o quê? Hoje a gente vai falar aqui sobre alguns símbolos, tá? A gente já falou sobre alguns, né? Mas eu quero falar aqui sobre o fogo, tá? Depois a gente pega algumas palavras. No caso seria o quê? Um cortejo mesmo. A visão que ele teve é Deus como um rei, né? E como se fosse um cortejo seguindo ele, né? Esse cortejo, né? São servos de um rei, né? Exato. Se pela imaginação, a gente tem tipo uma fumaça e encher o templo, né? Isso, ou a glória de Deus e tal, né? Então, é isso que eu deduzi. A gente deduz isso. Mas a gente não pode deduzir, achar. A gente precisa, de fato, investigar o que aquilo simboliza, significa, e etc e tal, tá? Aliás, antes que eu pegue mais um texto aqui para a gente abordar e até símbolos, eu quero falar o seguinte, amados. A gente falou sobre o recurso de buscar os originais, né? No original lá. Só que assim, não é só buscar o termo no original, é entender de fato no texto o que aquele termo significa. Por exemplo, quando a gente pega 2 aos Coríntios capítulo 4, verso 4, se não me falha a memória, vocês me ajudem aí, tá? Estou puxando aqui na memória. E vocês façam também aquilo lá que a gente recomendou. Alguém falando, ensinando, vocês vão lá e confiram, leiam. 2 Coríntios 4, 4. Deve ser isso, né? E dos diz, quais o Deus deste século, isso, cegou o entendimento dos incrédulos. dos incrédulos. Vou buscar no original. O que está no original? O que aí está escrito Deus mesmo desse século. Aí a gente pode falar, então a Bíblia diz que Satanás é um Deus? É um tipo de um Deus? Porque no original está escrito lá, Theos. É a mesma palavra usada para Deus, né? Então não é o original em si que vai determinar. Eu preciso entender também o contexto, né? Senão a gente também tira conclusões erradas. Quando a gente pega 1 Timóteo capítulo 5, se não me falha a memória, vai dizer lá, está no original o quê? Presbíteras, né? Eu já ouvi alguém falar assim, tá vendo? A Bíblia, ela autoriza mulheres serem presbíteras. 5 pontos. 5 e 1, como que tá? Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como os pais aos jovens, como pais, e aos jovens como irmãos. As mulheres idosas como as mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Isso, essas mulheres idosas, está lá presbíteras, né? Presbúteras e tal. Porque a palavra presbítero quer dizer ancião ou velho, né? Então, assim, não é que a Bíblia, a busca no original, tá? Não, é o contexto que a gente precisa entender. Quando a gente pega a gente vai ver aqui de algumas palavras que elas, traduzidas no português, é a mesma coisa. Só que no original, no contexto, o que aquilo representa? Eu acho que já vou até começar com isso aqui, depois a gente até pega o texto aqui que eu ia iniciar, tá? Por exemplo, uma palavra bem que aparece com muita recorrência na Bíblia é alma. Né? Então, alma, tem muitos textos falando de alma. A pergunta é, todas as vezes que aparece a palavra alma, refere-se à mesma coisa? Alma mesmo? Não. No mínimo, a palavra alma, dentro do contexto, né, bíblico, dependendo, ele pode ter 5 significados diferentes. Olha só. Quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo de número 49, se não me falha a memória, 46, melhor dizendo, tá? 46. Então, vou falar no mínimo de 5 sentidos diferentes da palavra alma. Olha só, dentro do contexto. Gênesis 46, deixa eu conferir aqui, né? 46 mesmo? Acho que é verso 26 e 27. Deixa eu só conferir aqui, tá? Gênesis. Todas as almas. É isso mesmo, né? 46. 26. 26 e 27. Então, leia, por favor, Maria. Pode não, Ao todo foram para o Egito
66 descendentes de... Calma aí, é o 26, né? 46 e 26, Porque a isso. missão dele é diferente. Ah, tá. Então pode ler. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres e os seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. O meu lugar de pessoas está lá. Calma, né? Olha a importância de uma versão mais contemporânea que já facilita, né, nossa vida nesse sentido. Ó. Então há versões que elas são melhores, porque ela já vem resolvendo, né, aí essas dificuldades. Mas olha, tá alma. Na minha aqui também tá alma, né? Ah, mas no original, André, não difere. Lá vai estar a palavra para alma. No hebraico, no caso, é nefesh. Nefesh. É essa palavra. Quando a gente vai para o grego, né, o Novo Testamento, está lá psique. Independente do contexto do significado, a palavra no original não muda. Ela é lá, psique. Só que tá, isso significa o quê? Depende do contexto. Não é o contexto que vai determinar o significado. Então perceba que nem sempre buscar só no original é uma coisa garantida que vai ser resolvida, né? Mas então alma aqui, ó, fala-se de pessoa, né? Um texto de Levítico, capítulo 17, Levítico, capítulo 17, versículos de número 10 e 11. Aqui já alma aparece com outro sentido. Então, olha só. Levítico, capítulo 17, verso 10 e verso 11. Achando quem achou? Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vós, que comeram sangue contra aquela alma, que comerão sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face, e a extirparei do seu povo. Exato. Vamos aí, Jefferson. Você que está na vez aí de trazer um negócio diferenciado para a gente. É o versículo mesmo? É 10 e 11, que eu acho que os das demais irmãs estão igual, né? Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e expulsará do meio do povo, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo, pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Então, olha só, aí a palavra alma, ela quer dizer sangue. Por quê? Porque o sangue é o que dá vida ao corpo, né? É proibido comer o sangue porque o sangue representa a vida. Né? Tem 2 elementos que são essenciais para a vida biológica, que é o sangue e a gordura. No sacrifício do Antigo Testamento, o sangue tinha que ser derramado e a gordura tinha que ser queimada. Eu olhei isso hoje, agradeci a Deus. Obrigado, meu Deus. O Senhor falou já desde o início, eu não posso comer gordura. Oh, maravilha, tá vendo só? Por que eu não li a Bíblia? Tá vendo? Ó, já evitava a gordura. Então, o que acontece? Mas olha os equívocos, né? Que acontece. Por exemplo, tem aí uma religião que proíbe transfusão de sangue. Eles nem entendem que ninguém come o sangue na transfusão, né? Mas eles não entendem que o sangue aqui, na verdade, é uma representação da vida. E Deus diz, e no Antigo Testamento, e olha só, no Antigo Testamento, tá vendo quando a gente pega textos do Antigo Testamento e não faz aquele link para o Novo Testamento, a gente assume comportamento que é inadequado, né? Mas só para não entender aqui, então sangue aqui, melhor, alma aqui representa sangue. Porque o sangue é o princípio ativador do corpo, que é chamado de alma, né? Até a palavra ânimo vem de alma, né? No latim animus, né? Que é o sangue também, que é o princípio ativador do corpo, o princípio da vida no corpo. Tirou o sangue do corpo, você morre, é simples assim, né? Mas vamos lá para o terceiro significado aqui em Eclesiastes, tá? De alma, a palavra alma. Eclesiastes capítulo 3, versos 18 até o 22. Então, Eclesiastes, capítulo 3, versos 18 até o 22. Achando quem achou primeiro, que é igual aquela gincana da escola dominical. Achou primeiro, leia.
18 ao 22 de Eclesiastes 3. Eu vou ler. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo. Isso, exato. Porque o que sucede aos filhos dos homens, assim mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Isso. Nesse texto aqui, a alma, ela aparece como fôlego, né? Então, aparece como fôlego de vida. Não foi o que Deus fez quando criou o homem, soprou nas suas narinas, né? Deu fôlego de vida e foi feito alma vivente. Então, fôlego. E aí o Salomão aqui está comparando, ó, a vida biológica, os animais e os homens não têm vantagem nenhuma, porque morreu, o fôlego se vai, a alma se vai, né? Então aqui a alma tem um sentido de fôlego, fôlego de vida, tá? Sim. Lucas capítulo 21, agora lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 21. Então mudou aqui inclusive o idioma, né? Porque o Antigo Testamento é o hebraico, então a palavra lá é nefesh, para a alma, e aqui é psique, que vem, ó, né? A gente traz o psicológico, né? A mente. Professor, você teve tradução para o Novo Testamento para o hebraico, né? Se tem? Se teve, assim. Porque, assim, eu sempre ouço falar e o senhor fala que a tradução do Novo Testamento foi o grego, né? Sim. Mas e depois? Não é a tradução. O Novo Testamento foi escrito originariamente em grego. A língua que os apóstolos escreveram foram na língua grega. Uhum. Não tem tradução, né? Eles não traduziram. Os originais, os profetas, Moisés, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Sim. O Novo Testamento, os apóstolos escreveram em grego. Então são os dois idiomas. Jesus falava grego, falava hebraico, aramaico, né? A gente vê Paulo falando latim, o grego e o aramaico, né? Que era o idioma majoritariamente que tinha na região. E os judeus na época, eles falavam de fato o hebraico e o grego, né? Porque o grego é como se fosse hoje quase que o inglês, né? Tinha invadido já o mundo na cultura. Isso. Então, até quando Jesus é crucificado, é escrito na plaquinha lá, João, né? Escreve isso, acho que capítulo 19 de João, se não me falha a memória, em 3 idiomas, né? Então, esse é Jesus, o rei dos judeus, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, em romano, que fala que é o latim, em grego e em hebraico, né? Então, nos 3 idiomas, por quê? Era a população da região, eles tinham esses 3 idiomas. Mas eu falo assim, hoje o Novo Testamento tem? É grego. O original é grego. O original foi escrito em grego. Uhum. Mas o Novo Testamento hoje tem em hebraico? Tem, eu tenho uma Bíblia que ela é toda hebraica. Aí tem Antigo e Novo Testamento, ela é toda hebraica. Como tem o Antigo Testamento em grego. Uhum. Né? Então, o Antigo Testamento em grego foi um tempo também que a cultura judaica ela também estava envolvida, né? A cultura grega ela tinha também dominado o mundo e os judeus eles foram dispersos por todo o mundo, isso desde o cativeiro babilônico. Então, como tinha muito judeu, né, disperso pelo mundo, e muitos judeus de fala grega, inclusive lá em Atos dos Apóstolos capítulo 6 aparece isso, que tinha um grupo lá de judeus de fala grega, né? As mulheres de fala grega e tal. E então foi traduzido, chamado a tradução dos 70, que é chamada de Septuaginta, né? Tradução dos 70. Dizem alguns que 70 escribas traduziram em 70 dias o Antigo Testamento para esse grupo de judeus que eram de cultura grega, né? Então você tem essas que não são os originais, são traduções que foram feitas, porque originalmente a Bíblia é o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Uhum. Só que aí você tem essas variantes aí de traduções, né? Mas a gente tenta buscar nos originais. Daniel que tem os dois idiomas no meio, né? Sim.
Tem do capítulo, se não me falha a memória, capítulo 4, capítulo 2, a partir do verso 4 até o capítulo 7, se não me falha a memória, todo esse trecho foi escrito em aramaico, né? Era, na verdade, uma língua comercial, que é chamada de síriaco. Né? Um dialeto, como se fosse um dialeto? Não, era a língua comercial que se usava, o idioma que se usava para se comunicar comercialmente. Então foi escrito aí esse trecho de Daniel. Né? É a parte que eu não lembro. É a parte de Nabucodonosor, não, né? Sim. Capítulo 2, verso 4 até o capítulo 7, alguma coisa, né? No Antigo Testamento, em Gênesis, por exemplo, a gente tem lá, né, uma fala em aramaico e outra em hebraico, né, chamada de Zafenat Paneia e tal. Então, essas duas línguas eram da região, né, daquela região onde o povo de Israel, o povo de Deus, foi se estabelecendo, enfim. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que entender que nem sempre os originais, buscando neles, resolve-se por causa da expressão. Né? Então, está escrito isso aqui no original, significa isso. Sabe um erro comum que eu vejo? Quando Pedro, né, lá no capítulo 21 de João, quando Pedro encontra Jesus, e aí Jesus, tu me amas? Né? Aí os pregadores falam, olha, nos originais lá, Jesus pergunta, tu me amas? Né? Amor ágape. Né? Aí Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, amor filho, amor ágape, amor filho. Na Bíblia tem amor ágape, amor filho, amor estorge, amor eros. Primeiro que a palavra eros não tem na Bíblia, é a palavra grega, que é traduzida também por amor, mas nenhum texto bíblico tem o termo eros, tem filho, tem estorge e tem ágape. Os três traduzidos são traduzidos por amor no português. Mas no original lá, quer dizer que um é o amor de Deus, o amor ágape, o outro é o amor fraternal. Não tem essa distinção, Marcos. Tá certo? Isso é falado, mas não tem. Quando a gente estuda a língua grega de fato, o idioma, a gramática, você percebe que é o contexto que vai determinar. E amor é amor, não tem diferença. Né? Essas diferenças que a gente faz, elas não têm apoio mesmo, né? Aí nos estudos e tudo mais, tá? Mas voltando à questão da alma ainda, né? O quarto sentido da alma, em Lucas 21 e 19, aqui está escrito assim, na vossa paciência possuí a vossa alma. Então, qual é o significado de alma aqui? É a vossa vida mesmo. A paciência de vocês, aliás, tem tradução aí que pode não estar paciência, pode estar perseverança, né? É isso? Jefferson 21 e 19. A minha Bíblia diz assim, fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Então é que algumas versões está perseverança, não paciência, mas enfim. 21, Lucas 21 e 19. 21 e 19. Capítulo 21, verso 19. Na vossa paciência ou na perseverança possui a vossa alma. Alma aqui, o sentido de fato é vida. Isso possui a vida de vocês, tá? Esse é o quarto sentido. O quinto, vamos lá para Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo de número 2, versículos 15. Romanos 2 e 15. Vamos lá. 2 e 15. Os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Coração. Coração aqui, ó, o significado é consciência. Não é órgão. Não é o sentido de desejo ou sentimentos, né, que a gente sempre remete à nossa cultura. Quando a gente fala de coração, a gente fala o quê? O sentimento, o desejo. Mas o coração na Bíblia, dificilmente você tem essa conotação de sentimento. Sempre coração ligado ao entendimento, à compreensão. Os rins, o Salmo, né, traz poeticamente, né, os rins, falando das entranhas, do mais íntimo. Aliás, quando a Bíblia diz assim, amai-vos uns aos outros entranhavelmente, com as entranhas, né, fala do íntimo mesmo, dos sentimentos, as entranhas. Fala de coração, de entendimento, de consciência. Então, olha só como a alma aqui aparece como a psique mesmo, né? A palavra, né? Psique, que é o Novo Testamento no grego. Psique, que a gente traduz psicológico, né? Sim. Que é algo que a alma está envolvida, né? Que é consciência, que é vontade, seria isso aí?
Também. É quando fala da consciência, nesse sentido de que o psique envolve essas áreas. Exato, a consciência. As 5 faculdades da alma: visão, audição, tato, olfato, paladar. Não é isso que a gente chama? 5 sentidos da alma, 5 faculdades da alma. Então a alma se comunica com este mundo através dos 5 sentidos. Né? A alma nesse sentido, de consciência. Tá? Então só para a gente entender aqui, ó, como uma palavra pode ter 5 significados na Bíblia. Então é o contexto que a gente vai determinar, isso. E assim, por exemplo, André, mas espírito, por exemplo, a gente está falando de alma, vamos falar também de espírito. Espírito lá, o espírito de Deus, o espírito do homem, o espírito imundo, o espírito demoníaco, não tem lá no original a diferença? Não tem. A palavra é única lá, pneuma. Mas tem lá na Bíblia assim, espírito com E maiúsculo. Aí eu sei que é o espírito de Deus. Então, mas no original não tem. Não tem letras maiúsculas nem minúsculas. Não tem essas. Os originais não tem letras maiúsculas nem minúsculas. É tudo uma coisa só. Não é? Então os originais é bem diferente do que os nossos idiomas. Então o que vai determinar que espírito é aquele? Se a palavra é única, é o contexto. Como o contexto está falando, o que está falando, o que vem antes. Esse termo, essa palavra está inserida em qual frase, né? Em qual diálogo lá. Aí a gente sabe, opa, é o espírito de Deus, ó, o espírito demônio, é o espírito do homem. Né? Então a gente precisa entender, por exemplo, tem uma confusão que se faz também lá em 1 Coríntios capítulo 14, que diz que o Espírito de Deus, o Espírito dos profetas é sujeito aos profetas. A interpretação que alguns fazem, olha, tá vendo? O Espírito de Deus é sujeito aos profetas. Mas não é isso que o texto ensina. O Espírito dos profetas é sujeito aos profetas. No contexto, Paulo está falando o quê? Vamos organizar o culto aí? Né? Cada um profetiza de uma forma ordenada. Então, se eu recebi de Deus uma mensagem profética, eu tenho controle sobre mim, o espírito dos profetas tem domínio sobre eles mesmos. Eu controlo o meu espírito. Ainda que Deus, o Espírito de Deus, tenha me comunicado alguma mensagem profética no culto público, eu que vou decidir qual o momento, a tonalidade de voz, né? Porque tem essas loucuras, não, o Espírito tomou. Não tem essa ideia de Espírito tomar ninguém, amados. Tá certo? Né? Então, quem decide essas coisas somos nós, enfim. Outra palavra também que eu entendo que há um certo equívoco é a palavra mundo, né? A palavra mundo. Porque, por exemplo, o 3,16 de João, não precisa nem procurar na Bíblia, né? Crente que não sabe esse texto de cor salteado aqui, vai se matricular de novo na teologia que não valeu a matrícula. João 3,16. Não, se olhar na Bíblia é cola. Você é pecado. Deus amou o mundo de tal maneira. Para todo aquele que nele crê não pereça. Então, não conte não. Não conta não. Não conta. Então olha só, vamos num pensamento aqui. Tá, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Aí se a gente for para 1 João, o mundo jaz no maligno. Então Deus amou o mundo que está no maligno? Não fica um negócio sem sentido? Então, porque mundo lá não é o mesmo mundo que está escrito aqui, ou que se refere aqui. A palavra não tem diferença, é cosmos. Fala cosmos, né? O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Será que esses mundos aqui referem-se à mesma coisa? Não. Em João 3,16, Deus amou as pessoas. Mundo aqui. Humanidade. A humanidade, exato. Tem até a versão de atrás disso, né? Deus amou a humanidade, né? O ser humano. Em 2 aos Coríntios 4:4, Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, apesar que a palavra lá não é cosmo, né? É aion, mas enfim, também não quer dizer muita coisa, mas é traduzido por mundo, que de fato é mundo, né? O significado de aion, como é cosmo. A gente tem 2, 3 palavras que se referem à mesma coisa, não tem? Na nossa língua, muitos idiomas tem, e o grego não é tão diferente assim. Embora não siga exatamente as mesmas regras dos nossos idiomas, né, do nosso ou de outros mais, mas enfim. Então o mundo aqui, que Deus deste mundo, ou seja, desse sistema governado pela maldade humana, pelo pecado humano, tá certo? Então o Deus desse século, o Deus deste mundo, em João, 1 João capítulo 5, né, o mundo jaz no maligno, é justamente esse sistema corrompido pelo pecado humano que já está no maligno. Esse jaz aí, quando a pessoa morre,
aqui jaz fulano. Descansou, descansa. E o mundo jaz no alheio. Exato. São duas palavras que tem. O verbo jazer só se aplica a coisas mortas. Jazigo, né? Jazigo é o túmulo. Então, ó, aqui jaz, está morto. Está morto. Está no jazigo, né? Então, o mundo jaz no maligno, refere-se de fato a esse sistema espiritualmente morto. Graças a Deus. Né? Outra palavra que eu entendo que há uma má compreensão, não é nem que há uma má compreensão, mas que talvez as pessoas não se atentem que há conotações, sentidos diferentes, é a palavra fé. Né? Até ontem na nossa igreja aqui a gente ouviu aí uma mensagem falando a respeito de fé. Mas será que todas as vezes que aparece a palavra fé na Bíblia refere-se à mesma coisa, essa fé que a gente se refere? Né? Vamos ver alguns textos aqui. Romanos 14, 22. Qual o significado? Vamos ver 3 significados agora. No original. Não, o Você termo... falou que eu estou notando aqui. Espírito, pneu, cosmos, fé é o mais complicado. Agora fé. Fé é pistes. 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 Isso. Quanto? Pistes. No grego, né? Sim, no grego é pistes. Aí qualquer um dos textos é o mesmo, só que essa que é a questão. No original é a mesma coisa, mas tem significado diferente porque o texto, o contexto, melhor dizendo, né, é o que vai determinar, tá, o significado. Mas é pistes, né? Pisteu, pistes, né? Pisteu é o verbo. Pistes, tá? Romanos quanto? Romanos 14 e 22. O contrário de fé é o quê? Incredulidade, né? E o que é incredulidade? Apistes. Apistes. Afistemi. Ó, apostasia, né? Ou seja, a pessoa que abandonou a fé. O advérbio é de negação, né? Até na língua portuguesa também. Mas Tens tu fé? isso. É o 14 e 22, não é? É. Como está escrito? Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. A fé que se refere aqui, Paulo, é a consciência. Sim. Você tem consciência. Aí como está, meu irmão? Mas guarde entre vocês mesmos e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela sua consciência quando faz o que acha que deve fazer. Então, fé aí refere-se à consciência. Tá vendo que nem sempre a palavra fé refere-se a essa capacidade de crer, né? Essa questão que a gente remete à fé. A salvação. Aqui é consciência. Tanto é que a Bíblia diz, ó, aquilo que não é feito por fé é pecado. Ou seja, pela sua consciência em Deus é pecado. Né? Então, fé aqui é consciência. Paulo está tratando, inclusive, no capítulo 14, sobre essa questão de se relacionar com os mais fracos na fé. Os que não têm uma consciência madura em Cristo, que tudo é pecado. Essas pessoas fragilizadas, essas pessoas se escandalizam com tudo, né? Essas pessoas são fracas na fé. Paulo, inclusive, vai trabalhar a questão, ó, agora lá em Corinto, né? Mas o assunto é bem semelhante ao de Romanos 14. Se a gente pega 1 Coríntios capítulo 10 e Romanos 14, ele vai tratar de coisas bem semelhantes. Aquelas pessoas que são fracas na fé, têm uma consciência ainda imatura no Evangelho, ainda acredita, por exemplo, ainda tem fé que existe 2 mundos, que existe o Deus deste mundo, que existe o Senhor das trevas, que tem coisas que são puras e impuras, que tem coisa que é amaldiçoada e não é amaldiçoada, né? Ou tem coisa ali que, não, isso aqui é do diabo, isso aqui é consagrado ao diabo, isso aqui é amaldiçoado. Essas pessoas, Paulo diz, são fracas na fé, a consciência delas ainda não é uma consciência madura em Cristo no Evangelho. Então, se você tem essa consciência, trate elas, né? Reduza, no caso, a sua consciência a ela nesse tratamento para não escandalizá-la. Ela come um legumezinho, se você tem a consciência que pode comer carne, está tudo certo, então você come carne, mas não escandaliza ele não, porque ele é fraco na fé, né? É fraco na consciência, na maturidade cristã. Não é a capacidade de crer, é na sua maturidade da compreensão do Evangelho. Né, gente? O 10. 1 Coríntios 10. Primeiro aos Coríntios 10, né? Então deixa eu só pegar aqui, Alessandra, para a gente falar.
é o capítulo 8 e o 10, né? São os dois textos que Paulo vai falar isso. Tá? E aí precisa ler o texto, né? Eu citei algumas partes aqui soltas, né? Mas precisa ler os dois capítulos, tá? Se a gente ler aqui, ó, principalmente do verso 14 em diante, 14 até o final, é o que Paulo vai tratar. Se vocês quiserem anotar para estar depois lendo, né? Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 14 até o final do capítulo. Se quiser ler também o capítulo 8, né? Do verso 1 também até o final, vai falar também dessas questões do que é sacrificado aos ídolos, né? Essa questão, ó, você come alguma coisa que é sacrificada aos ídolos, Paulo vai dizer isso aqui não tem importância nenhuma. Quem é o ídolo? Não é nada. Não é ninguém. Agradecer a Jesus. Dá graças e está tudo certo. Então, aqui é um sentido de consciência. Né? Consciência, fé é consciência aqui. Nesses textos, né? Gálatas capítulo 1, verso 23. Gálatas 1, 23. Vai falar também a palavra fé, só que se refere a outra coisa, né? Aqui fé não é consciência, não. Então, 1 e 23 de Gálatas. Quem achou, pode ler. E me ajuda bastante, que eu estou daquele jeito, né? Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruiu. Então, anuncia a fé, anuncia o ensinamento, anuncia a doutrina. Então, fé nesse texto aqui tem o significado de doutrina, de ensinamento. Ó, anuncia para nós o ensinamento, a doutrina, a fé. Né? Fé é como sendo esse conjunto de crenças, conjunto de ensinamentos. Tá? Esse texto refere-se a isso. E Hebreus, capítulo de número 11, né? Talvez seja o mais... o texto, né, o capítulo que é mais conhecido a respeito da fé, né? Ora, a fé é o bem fundamento, as coisas que se esperam e tal, né? É fé aqui no sentido de confiança, tá? O texto de Hebreus, capítulo 11, que fala da fé, né, a chamada galeria dos heróis da fé, é de confiança. Se a gente pega João 2,24, né? 2,24 de João, então tanto o capítulo 11... Esse que o senhor falou, cadê? Pistis é o termo... É o termo no grego ou no hebraico? Grego. Tudo que a gente tem no Novo Testamento é grego. Tudo. Então, eu estava estudando algumas coisas de fé no hebraico, é exatamente isso. Ele não tem outra conotação, é tudo confiança. Aí o povo faz uma confusão que eu nem adentrei, porque é exatamente isso. É todas as partes que está emuná, que é confiança. Aí eu até deixei isso, não aprofundei muito não, porque eu vi que tem muita coisa, não é só aquilo. Sim, o contexto ele vai mudar muitas vezes, né? O significado. É João, 1 João, Evangelho de João, capítulo 2, verso 24. Tanto Hebreus 11 quanto João 2, 24, a fé vai ter um sentido diferente desses dois que a gente viu até aqui, tá? Então, 2 e 24 de João. Mas o próprio Jesus não se confiava. Neles. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens. Então, Jesus não tinha fé nessas pessoas, não confiava, né? Então, esse é o sentido. Fé aqui é confiança, tá? Então, só para a gente entender também que, ó, há várias palavras, há vários termos que eles aparecem na Bíblia, mas a gente tem que ter muito cuidado para não achar que todos têm o mesmo significado. Tá? Então é por isso que a gente precisa estudar sempre nesse contexto, né? Entendendo o que vem antes, o que vem depois. Botava fé, né? Jesus não bota fé nessa. Não confia, né? Bota fé nesse sentido. Eu não tenho fé nesses pregadores que não estudam a Bíblia e querem falar. Então, também não tenho fé nenhuma, não confio neles. Porque a minha fé, a minha consciência, né, entende que a fé que deve ser anunciada, a doutrina, o ensinamento, precisa ser, né, de uma maneira mais adequada. Tem a fé. Aqui já está cumprido no Antigo Testamento. Maldito o homem que confia no homem. Confia no homem. Porque ele não confiava, ele conhecia o que havia no homem. Olha que texto interessante. Obrigado por trazer esse texto aí. É isso mesmo. É um sentido de confiança. Né? Mas a pergunta é, esse texto está falando que maldito é o homem que confia no outro, que é o que eu vejo sendo aplicado. Também. Não é isso que vocês... Não li ainda, né?
estudei. Então, não é. O texto, amados, se nós lermos, ele explica. Maldito é o homem que confia no homem e faz o seu braço. Na força dele mesmo. Então, é o homem que confia em si próprio. E despreza a Deus, né? O texto explica. Então percebe que quando às vezes é pensado, né, o texto, lá o versículo, dão outro significado a ele. Quando a gente não lê o texto completo, o versículo completo que vem antes e depois, que é o contexto, a gente muitas vezes dá um significado que a Bíblia não pretende dar. Cria um pretexto. Então, maldito o homem que confia em si próprio. Esse é o sentido. Não é que confia no outro. Né? O texto não fala isso. Então, a gente poderia pegar muitos textos aqui. Por exemplo, Provérbios 8:17. Ambos que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. O que a gente ouve os irmãos falando? Não, vigília, vamos para a madrugada, vamos, né? Porque Deus ama os que amam, os que buscam ele, os que de madrugada buscam ele, acha ele. A fila é menor, né, irmão? Já É a música, né? A fila é de madrugada, irmão. A fila é Eu menor. falo, Jesus, depender do meu amor para Vocês lembram do que eu falei para vocês? Primeiro, livro poético. Começa por aí. Segundo, leu o contexto todo. O que o contexto do capítulo 8 está falando? É uma personificação da sabedoria. 8:17. Então é como a sabedoria está falando, eu amo os que me amam. A sabedoria falando, eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam me acharão. Então não é Deus falando que as pessoas que buscam de madrugada Deus ama, gosta mais, ou atende mais. Não. Ali é um livro poético, a linguagem poética, e é a sabedoria sendo personificada falando que a sabedoria ama aqueles que a amam, né? E buscando ela, acham. E de madrugada ele dá o sentido de primeiro, né? Você prioriza, busca. Não, é intensamente, esse é o ponto, é intensamente. Me busca intensamente, né? A madrugada, quer dizer, não é o período que seria normal, você estaria dormindo, mas você está intensamente buscando. Não é literalmente a madrugada. Mas a sabedoria que é assim. É a própria sabedoria. Porque aqui no 12 mesmo fala, a sabedoria, habito com a prudência. Exato, então, é a sabedoria. Percebe como é poeticamente falando? Provérbios, a gente precisa ter muito cuidado para não pegar provérbios como promessas. E o Espírito de Deus, que é a sabedoria, seria ele? Não. Aqui o texto não. O texto. É isso que a gente está discutindo. O texto, amados, o texto que a gente está lendo, o texto que a gente está discutindo, o que ele quer falar. O que está ensinado aqui. É isso que a gente precisa sempre se ater. Esse é o exercício. Eu estou estudando o texto. O que esse texto está comunicando é ele. Pode ser a verdade que eu estou falando em outra passagem. Como, por exemplo, que eu disse lá para vocês de Jó 41:22. Na presença dele até a tristeza salta de alegria. Mas não é verdade que na presença de Deus até quem está triste fica alegre? É verdade, mas não no texto. Não é isso que o texto está ensinando. Eu não posso pegar esse texto para afirmar isso. Mas é uma verdade? Mas em outro texto. Nem para crente. Nem é para crente, né? Não é? Então, aí se eu pego lá o Salmo 16, verso 11, na presença de Deus, a abundância de alegria. É uma verdade que eu afirmei, mas não no Salmo. No Jó não. Jó não é outro Deus. É outra coisa, né? Refere-se a outra coisa, não é a Deus. Então esse que é o ponto que a gente tem que memorizar. Eu estou estudando o texto, esse texto afirma o quê? Né? Não é isso que eu estou falando, porque senão eu estou pegando um texto para falar o que eu estou imaginando a respeito do texto que não está falando isso. Nessa questão de continuidade, de buscar intimidade com Deus, na minha versão não tem madrugada, diz assim, eu amo aquele que me ama e quem me procura acha. Sim, mas não é com Deus, tem nada a ver com Deus, é sabedoria, né? Mas olha como é aplicado essa questão, lembra? Observação, interpretação e aplicação. Então quem procura a sabedoria. Isso, acha. E a sabedoria ama. Mas isso é uma linguagem totalmente poética. Mas olha só, o ponto lembra, isso é regra em toda a Bíblia. Observação, leitura, lemos o texto, compreendemos o texto, interpretamos o texto e aplicamos o texto. E a aplicação, quando é feita de uma maneira que a interpretação for incorreta, a aplicação vai ser errada. É simples assim, é um processo, mas é uma regra que não tem como não fazer isso.
que se não fizer isso, pode ter certeza que vai ser totalmente equivocado a aplicação e interpretação, e é uma bagunça só, que é o que a gente mais vê, infelizmente, por aí, né? Vamos no texto de Isaías, só para a gente pegar essas falas que são, né, pinçadas e dada uma conotação totalmente diferente. Isaías 41, por exemplo, vocês já ouviram falar assim, ó, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. E aí a aplicação qual que é? Ó, meu irmão, ajuda um ao outro, né? E fala para ele, esforça-te e tal. Mas o que o texto está falando aqui? Que um idólatra, um fazedor de imagem, está fazendo a imagem, está se esforçando, dizendo para o outro, esforça-te, me ajuda. É o que está escrito, é só ler o texto, o contexto, melhor dizendo. E se a gente ler aqui o 41, que é o antes, né, versos 18 ao 20, ó, porque o texto vai do 40 ao 41. Lembra também da outra regra? Qual que é o capítulo? É o 41 e 6. Isaías 41 e 6. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. Eu estou pegando esse texto porque eu ouço muito as pessoas pegarem esse texto isolado e aplicar dessa forma. Olha o que o texto está falando, meu irmão. Né? Ajuda um ao outro e diz para ele, se esforça. E aqui é um incentivando o outro para fazer uma imagem de escultura para adorar o ídolo, que está sendo repreendido pelo profeta. Amados, eu poderia ficar aqui literalmente a noite toda pegando um monte de fala, sabe, que a gente ouve de púlpito, e não tem nada a ver. É igual eu já vi muito, né? As pessoas pedindo porção dobrada do Espírito, né? Mas lá, quando Eliseu pede a Elias, ele recebe de Elias, né? Do Espírito que estava sobre Elias, mas a maioria das pessoas quer porção dobrada do Espírito de Deus. Não é isso? Sim, tem essa questão também. Eu estou me lembrando aqui também, você falando, como diz que Jesus é em Cantares de Salomão? É a Rosa de Saron? Tem até música, né? Livro dos Vales, Rosa de Saron, tem um monte. De onde tiraram isso? Poético, né? Do texto bíblico não foi, porque a Rosa de Saron, inclusive, ali representa a Sunamita, não é nem o Salomão. Né? A interpretação alegórica do Cantar de Salomão é outro problema. Esse pudor, né, que a gente tem de falar de sexo, a gente evita acreditar que o livro de Cantar de Salomão está falando de relação erótica entre um homem e a mulher. Não tem nada simbolizado ali, não. A Sunamita é a igreja, Salomão é Jesus. Conversa fiada, mano. Não tem essa aplicação, não tem essa interpretação. Ali é o homem numa relação de sexualidade, na questão erótica com a mulher, está tudo certo. A Bíblia fala de sexo explícito, erótico, está tudo certo. Bênção de Deus, amado. Se a gente pegar nos originais, vocês vão se escandalizar com os termos, viu? Que foi abrandado aqui. Então, e muito Ferreira de Almeida disse o quê? Vou colocar essa palavra aqui, não. Vou colocar essa palavra. Então, quando foi traduzir lá que disse que o Salomão lá deitava vinho no umbigo da Sunamita, o buraco era mais embaixo. Tô falando sério. É verdade, meu Deus. Aí ficou com vergonha de colocar como coisa aí. Podia ter colocado tudo logo, né? Então, o que eu quero dizer a respeito disso, assim, ó, tá vendo quanto equívoco que a gente vai construindo, a gente vai declarando, afirmando? Não, a Bíblia não fala isso. Deus nunca comunicou isso. É a gente que está falando que Deus nunca disse. Esse é o grande problema, mas e é a gravidade muito grande. Porque a gente está falando em nome de Deus aquilo que Deus não autoriza a falar, porque Ele não disse. É simples assim. Então a gente fala com nossa conta e risco. Né? Esse é o grande problema, e aí o Espírito Santo não se responsabiliza em nada para estar cumprindo aquilo que sai da nossa boca. Mas o senhor não acha que é uma opinião assim, vaga, né? O senhor não acha que Deus quis ter um livro só para falar de homem e mulher, e Deus não usar esse livro para tratar com ele e com a igreja na profundidade que ele tem, de tanto amor pela igreja, não seria não aproveitar a oportunidade? Não, sabe por quê? Deus, ele considera de tal importância o relacionamento conjugal, que inclusive tem um livro inspirado na Bíblia para tratar sobre isso, de tal importância que isso tem na vida do ser humano, porque Deus foi quem criou tudo isso.
É nós que achamos que as coisas carnais, físicas ou sexuais, elas não têm tanta importância. Oh, não, o negócio é espiritual. O negócio, oh, não, isso aqui simboliza isso. Eu acho que é isso aí, erótico mesmo. Mas eu acho que Deus aproveitou para fazer algumas declarações para sua mãe. Não, amada, o livro não pretende isso. Não importa, eu recebo quando ele fala, eu sou do meu amado, eu falo, eu sou sua também. Não, amada, tudo bem, mas no livro não. Mas no livro não, vocês entendem isso? É o livro. É o texto, é usar o texto para fazer essa alegoria. É a mesma coisa que eu fiz em Lucas capítulo, até esqueci, capítulo 12, né? Lá da parábola do samaritano, é a mesma coisa. Então o que eu fiz lá? Eu inventei, está errado. É eu fazer isso com o Cantar de Salomão, da mesma forma, está errado. Então isso que a gente busca no texto bíblico, que Deus está comunicando. Interpretação Alegórica. Então essa alegoria, ela não cabe. O texto é poético e tudo mais, mas o que está sendo ensinado nesse texto? O que Deus quer nos comunicar? Qual é a revelação de Deus nesse texto? O que isso fala conosco? O que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações? Não é essa a realidade de Jesus e a igreja, o noivo e a noiva. Não é. Isso está lá em Efésios, capítulo 5? Está. Lá sim. Aqui em Cantares, não. E eu não tenho direito e autorização e autonomia de mudar, porque isso aqui que eu acho bom, isso aqui que eu quero, isso aqui... Não, amados, eu não tenho essa autoridade. Deus não deu autoridade aos homens da interpretação da sua palavra. É o Espírito Santo que tem autoridade, inspirou homens, e a gente precisa descobrir o que esses homens, eles de fato quiseram comunicar. O Espírito Santo através deles. Esse é o ponto, né? É como eu falei lá um dia, numa aula, lá em Atos capítulo 16, que foi uma das primeiras aulas que a gente teve aqui, que diz lá, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí a irmã falou assim, não, mas eu prefiro acreditar nisso. Foi isso, prefere acreditar sabendo o que você quiser. Só que Deus não está te comunicando isso. Então não responsabilize, não cobre de Deus, entre aspas, né? Não espere de Deus esse cumprimento de uma promessa que você está abraçando que Deus não está te falando. E tem muita gente que pensa dessa forma. Exato. Então esse é o ponto dessa matéria, de nós começarmos a estudar a Bíblia como ela deve ser estudada. De interpretar a Bíblia não a partir da nossa imaginação, do nosso pensamento, dos nossos desejos, mas extrairmos da Bíblia e sermos preenchidos por ela, amados. Esse é o ponto, né? Esse é o centro aqui da matéria. Fazer com que a gente entenda que a Bíblia não é interpretação humana. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, e nem é de particular interpretação. Eu não interpreto a Bíblia como minha particular interpretação. Eu não tenho esse direito. Nós não temos esse direito. Eu não tenho essa autoridade, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, senão a gente vai fazer isso que é feito e aí há um grande prejuízo espiritual. Eu fico pensando, não é possível que as pessoas vivem dentro de igreja, vivem ouvindo hoje, né, com a internet, redes sociais, 24 horas, todos os dias, de segunda a segunda mensagem, e nunca são transformadas, nutridas, nunca são amadurecidas. Não é possível, tem alguma coisa de errado. Será que é a palavra de Deus que estão absorvendo? Será que de fato é a palavra de Cristo? Será que são as Escrituras Sagradas que estão nutrindo? Ou é um monte de loucura, imaginação, interpretação de homens? Não é? A verdade é que transforma, né? Exato. A verdade verdadeira. Então, a gente precisa entender essa realidade. Bom, amados, eu quero aqui ver se consigo pontuar mais uma questão. A Bíblia, ela tem algumas linguagens, né, que a gente falou, que elas são bem peculiares por ser idiomática. Principalmente o Antigo Testamento, principalmente o hebraico, os judeus, né, a língua hebraica, ela não tem expressões, ela não... o abstrato, eu quero dizer, o abstrato na fé, entre aspas, né, na religião, entre aspas, na língua hebraica, você não tem essa ideia de abstrato, como nós temos. Então, tipo assim, eles entendiam tudo no concreto, é por isso que tudo tinha que ser simbolizado, tudo tinha que ser concretizado, visível, né? Então você não tinha essas ideias abstratas. Então, por exemplo, quando falava assim, uma pessoa, alguém foi fiel a Deus. Fidelidade, o que é fidelidade? Esse conceito que a gente tem, né, dos gregos, da língua grega, do nosso conceito ocidental, eles não tinham isso.
a cabeça deles não absorvia isso. O que era uma pessoa fiel a Deus? Para falar, essa pessoa é fiel a Deus, ela andou com Deus. O termo Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus? Foi fiel a Deus. Agora a expressão andar com Deus, né? Não é literal, foi fiel a Deus. Então o hebraico não tem essas conotações abstratas, é sempre muito concreta. A prática do judeu é concreto, não tem essa conversa de, por exemplo, orar, não. Você vai lá e socorre o necessitado, ponto. Isso é a ação, isso é a espiritualidade, né? Nessa questão, não vamos orar, vamos aqui fazer uma campanha. Não, o que é que a gente pode fazer? Como que a gente expressa a nossa fé? Tiago trabalha isso, né? Como é a fé? Como é a fé bíblica? A fé bíblica é eu ir lá e fazer alguma coisa, não é eu crer. Então, o crer, biblicamente falando, não é eu acreditar, é eu viver de uma maneira que eu demonstre a minha fé. E, por exemplo, no futebol, né? A gente tem lá uma jogada e a pessoa foi lá e correu atrás da bola, se jogou na bola. Aí o narrador falou, acreditou na jogada, teve fé na jogada. Se ele tivesse fé como nós temos e compreendemos, ele ia ficar aqui olhando e falar, rapaz, é possível chegar naquela bola lá, hein? Eu creio que eu consigo fazer isso. Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar essa vitória. Vamos lá. Isso é uma fé antibíblica, que é uma coisa subjetiva, abstrata, mas que não se concretiza, né? Então, só para a gente entender. Vamos ler um texto de Lucas 21 e 15? Lucas 21 e 15. Rapidinho, só para a gente entender aqui as expressões idiomáticas, né? 21 e 15. Quando Jesus disse assim, eu vou dar capacidade para vocês falarem. O que ele disse? 21 e 15. Darei para vocês? Porque eu lhes darei palavras e sabedorias que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Darei palavras, né? Que não estava, darei boca. Darei boca. Boca e sabedoria. Ó, darei boca, tá vendo? Né? Então a capacidade de falar. Vamos lá em Mateus 23 e 32. 23 e 32 de Mateus. Quando Deus disse assim, ó, vocês têm que terminar aí o que do passado começaram, né? Que os do passado começaram. Como está escrito? Enche-os. A medida Então, a medida de dos vossos pais. Então, comece aquilo que... aliás, acabem o que os antigos começaram. Enchem a medida. No Antigo Testamento tem uma expressão bem interessante que assim, Deus disse, eu vou aguardar até que encha a medida dos amorreus. Chegou até as minhas narinas esse mau cheiro. Sodoma e Gomorra, fala isso. Né? Então, até que a medida se complete. Então, assim, como o pecado fosse sendo acumulado até que chegasse a Deus. Então, percebam as linguagens, essas expressões idiomáticas, né? Tem um texto de João 2 e 4, que eu acho bem curioso, né? Que a gente também não entende tão bem, porque a gente lê a Bíblia a partir da nossa cultura, e aqui há quem pense que Jesus foi até meio mal educado, na resposta, né? Para nós aqui é uma educação tratar a mãe desse jeito. Eu disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, né? Jesus estava falando, bom, o que eu posso mais fazer? Ou o que nós podemos fazer? É chegada a minha hora. Isso não é uma resposta meio educada. Na nossa cultura é, na deles não. Né? Então a gente precisa entender todas essas questões para ir compreendendo os textos bíblicos, né? Senão a gente vai sempre interpretar a Bíblia a partir da nossa cultura. E essas expressões idiomáticas não vão fazer sentido para nós, ou a gente vai dar um sentido que não tem biblicamente falando. A gente precisa ter muito cuidado nessas questões, né? Deixa eu pegar um texto aqui que eu queria falar no começo e acabei não falando, mas eu quero encerrar a aula, então é a matéria com esse texto, tá? Que é Mateus 3, 10 ao 12. Mateus 3, capítulo 3, versos 10 até o 12. A gente vai pegar, a gente vai fazer aquilo que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu quando lê um texto do Evangelho Sinótico? Oi, Amar? Vamos procurar nos outros, né? Ver se tem aí também. Então vamos fazer esse exercício, tá? Capítulo 3 de Mateus, versos 10, 11 e 12. Achando quem achou, rapidinho, por favor.
o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Tá. Vamos fazer um negócio aqui para ganhar um pouquinho de tempo. O NS, acha, por gentileza, amado, Lucas 3, 16, 17. Lucas 3, 16 e 17. Uma Alessandra, acha Marcos, capítulo 1, verso 7 e 8. Irmã Marília, João, capítulo 1, verso 32 e 33. Então, LS, Lucas 3, 16 e 17. Irmã Alessandra, Marcos 1, capítulo 1, verso 7 e 8. Irmã Marília, João, capítulo 1, verso 32 e 33. Uma após a outra, pode ler, por favor. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Isso. 7, 8 e 9. Marcos 1, verso 7 e 8. E pregava, dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de inclinar-me, desatar por vez das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Isso. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Isso. Amados, a gente tem símbolos na Bíblia, como eu falei: água, fogo, óleo, pomba, né? Tem vários símbolos, né? Então, o que representa o óleo, por exemplo? O óleo, ele representa na Bíblia o poder sanador do Espírito Santo. Poder sanador do Espírito Santo. Tanto é que em Tiago, capítulo 5, Tiago fala para aqueles que estão enfermos, os presbíteros vão lá e possam estar ungindo com óleo, né? Não use o termo óleo ungido, tá? Isso é uma redundância. Óleo ungido é uma redundância. Porque ungir é mergulhar no óleo. Então, não posso mergulhar o óleo no óleo. É uma redundância, né? O óleo já é ungido. Já é. Não é que o óleo é ungido. Não, o óleo não é ungido. A unção já é o próprio óleo. O óleo é que unge. O óleo não é ungido. Seria esse? Não, óleo. Aqui no caso é um azeite de oliva, porque era cultura. Pode ser qualquer óleo. A questão são símbolos. Como, por exemplo, o pão não é símbolo do corpo de Cristo, não é? O vinho não é símbolo do sangue de Cristo. Então, não é o pão que eles usavam e não é o vinho que eles usavam que nós usamos hoje. Sim. Então, é símbolo, meramente símbolo. Porque se fôssemos, de fato, usar o pão deles lá, seria um pão sem fermento. Isso. Um pão bem diferente, feito do trigo, que é bem diferente do nosso. O vinho seria vinho, não seria suco de uva. Né? Aliás, a gente só celebra a ceia do suco de uva de 100 anos para cá. Estou falando mundialmente a igreja. Nossa. Porque até 1920, mundialmente, a igreja sempre usou vinho fermentado e alcoólico. Comprar um vinhozinho lá. Né? Não, Você combinou, Não, o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia ensina sobre isso? A Bíblia não proíbe vinho, amados. Se nós quisermos estudar a Bíblia e sermos fiéis aos textos bíblicos, agora o que acontece? Culturalmente. Oi? Não é misturar um pouquinho com água para tirar a alcalinidade da água? Então, olha só. Então, o vinho, biblicamente, não é proibido. A advertência da Bíblia a respeito do vinho é embriaguez. Você consumir a fonte. Eu não sei aqui exatamente no Espírito Santo. Em São Paulo, muitas igrejas batistas, presbiteriana, metodista e anglicana, os irmãos consomem vinho normalmente. Eu posso consumir de boa, não consumo, porque se eu beber um copo, eu beber dois. Então já é uma questão mais pessoal. Já é uma questão mais pessoal que não tem um autodomínio sobre isso. Então é prudente não usar. Agora a gente pegar e dizer que isso é proibido. Porque você não tem esse tanto unção que ele está bebendo vinho, né?
Então a questão é, a gente usar a Bíblia para falar que é proibido, não. É muito mais correto a gente falar, ó, para tais pessoas é inadequado. Agora, proibir, dizer que a Bíblia aí é um erro. Isso é muito mais uma questão cultural, muito mais pessoal do que doutrinária. A gente precisa ser honesto, né? Sim. Então esse é o ponto. Eu também não estou mandando ninguém tomar vinho. Eu só estou dizendo que a Bíblia não coloca como uso do vinho inadequado. Tá? Então, biblicamente, nenhum pastor pode, nenhum ensinador pode falar a Bíblia proíbe vinho. Isso é mentira. Heresia. Isso pode ser, não digo uma heresia, né? Que é uma coisa que não afeta caráter, não é salvação, nem nada. É um equívoco da pessoa. Ela está usando a Bíblia inadequadamente com a ótica cultural. Mas vinho aí eu quero dizer o quê? Bebida alcoólica? Vinho. Não, vinho, o suco da uva é verdade. Aí há muitos que falam, não, a palavra ela é diferente, é yain, é tiroshi, é não sei o que, não, amado. Não, eu pergunto que eu vejo pessoas tomando outras bebidas e falam que está tudo bem. É mais uma questão cultural, esse é o ponto. A gente está tratando de Bíblia e doutrina, então a gente precisa ser bíblico. Então a Bíblia fala o que é a respeito dessas coisas. A proibição, não. A advertência da embriaguez, né? Só para falar para vocês, amados, até 1920, a igreja, mundialmente falando, dependendo das denominações, celebrava com vinho, né? Até hoje, os irmãos, os cristãos na Alemanha bebem cerveja, normal. Os cristãos em toda a Europa, inclusive os judeus, consomem vinho, isso é cultural, tá tranquilo. É só o Brasil, né, e alguns países da América Latina que são abstêmios. E algumas denominações, como eu disse, em algumas regiões, essas denominações que eu falei, isso é consumido tranquilamente. Então é mais uma questão cultural, denominacional, pessoal, do que propriamente bíblica, tá? Então é isso que a gente precisa entender. Bom, então eu vou resumir aqui, só para a gente falar que falando de símbolos, né? Então o óleo, por exemplo, né, é usado para ungir em casos de enfermidades e tal, porque tem esse símbolo de... É uma regra, é um mandamento? Não. É uma prática, né, que pode ser feita ou não, porque a oração e a cura não é por causa do óleo, não é por causa da unção, né, com óleo, não, é o nome de Cristo, é o poder de Cristo, é isso, é a ação do Espírito Santo, com óleo ou sem óleo, né? Isso é mais uma questão de uma prática que, enfim... É umas coisas estranhas que tem, igual eu vejo muitas igrejas evangélicas usando a água, orar a água. Ungida, água benta. A gente vê... É uma prática muito mais espírita, que foi difundida pelos televangelistas, inclusive essa prática começou no espiritismo com um homem chamado Ziraldo Zaru. E aí os televangelistas da década de 80, né, para cá, metade de 80 para cá, 85, 87 para cá, que foram tendo essa prática. Eu estou falando dos televangelistas, colocava lá, põe aí Um copinho com água em cima do televisor e vamos orar para energizar a água e você toma água e Deus vai te curar, né? Isso foi tão... alastrou tanto na igreja, né, nos fiéis da igreja evangélica no Brasil, que Deus falou, rapaz, esse povo aí tá todo, eu vou dar uma solução. Aí Deus deu inteligência para o homem criar a televisão Slim, né, que não dava para colocar em cima. Então, doutrinário. Óleo, fogo. E água, pomba, né, os símbolos. Mas é o fogo que eu quero destacar aqui. O fogo, ele representa o Espírito Santo, não é isso que a gente entende? Não é isso? Só que lembra que eu falei assim, não é que um símbolo e um texto representam uma coisa, em toda a Bíblia representa a mesma coisa. Aí dei exemplo para vocês lá da serpente, da pomba, que dependendo dos textos tem significado diferente. O fogo é a mesma coisa. Então você tem o fogo do inferno também, que é o juiz de Deus. Você tem o fogo de Atos 2, que é a ação purificadora do Espírito Santo. Nesse texto, por exemplo, aqui, nós lemos todos eles, tá? Tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, e também acrescentaria Atos capítulo 11, verso 15 e 16, para a gente juntar a compreensão. Eu vou dar um resumão aqui, infelizmente, né, não tem mais tempo, mas eu procuro sempre detalhar. Mas depois leiam eles novamente com calma e percebam, tá? Em um texto está dizendo que Jesus, né, tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, separará o trigo e a palha juntará, queimará com fogo que nunca se apaga, não é isso? Esse fogo não é o Espírito Santo. Não. É o juízo de Deus. Quando a gente lê em que está dizendo, ele tem a pá na sua mão e juntará, né,
a palha e queimará. No outro está escrito só que ele, aliás, eu vou ter que ler. Batizará com espírito e com fogo. Isso. Então esse batizar com espírito e com fogo, esse fogo não é o fogo do Espírito Santo. Eu vou ter que ler, porque agora não me lembro, que a gente leu 4 textos, tem que puxar na memória, né? Mateus 3, 11. E eu, na verdade, batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu batizo falando a respeito de Jesus, né? Que não sou digno de levar ou desatar suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará sua eira, recolherá o celeiro no seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. No texto de Marcos, se não me falha a memória, está escrito que ele vos batizará só com o Espírito Santo, não tem com fogo. O de Marcos, cadê? É isso? Não sei, eu tô... Vamos lá. Ele batizará com o Espírito Santo. Só. Não tem com fogo, como também não tem esse versículo seguinte. Ele limpará a sua eira, né? Jogará... Isso. E o Lucas, amado, vamos ler o Lucas só para a gente comparar? Lucas 3, 16, 17. Lucas 3, 16, 17. 3, 16, 17. Não tem a peça. Respondeu João, eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu sou digno de desatar por as sandálias, este batizará com o Espírito Santo e com fogo. E tem na sua mão a pá e limpará, aí ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Isso, então, em Mateus e em Lucas tem o texto completo, ele batizará com o Espírito Santo com fogo, e tem, né, esse texto seguinte aí que fala que ele ajuntará, separará o trigo e a palha queimará com fogo. Em Marcos e em João capítulo 1, que eu acabei não lendo aqui, aliás, não leu, né? Eu li. Marília. O 1 também está falando com o Espírito Santo, e não tem com fogo, e também não tem esse versículo seguinte. Então o fogo simboliza o juízo de Deus e não a ação purificadora do Espírito Santo. Tá? E no Atos? Atos sim. Aí sim, simboliza uma ação do Espírito Santo. Eles receberam línguas repartidas como que de fogo. Foi uma visão que eles tiveram, foi? A visão foi um membro, língua ali aqui a língua a língua, eles viram um membro, língua, assim, em chamas, pousar sobre cada um deles, a cabeça de cada um deles, né? Foram cheios do Espírito Santo. Então lá o fogo representa a ação do Espírito Santo, mas em toda a Bíblia não, porque tem o lago de fogo, que simboliza o juízo de Deus, tem o inferno, né, onde o fogo não se apaga, que simboliza o juízo de Deus. Só para a gente entender, cada texto precisa ser estudado dentro do seu contexto, cada símbolo precisa ser entendido dentro do seu contexto. Esse é o ponto. Eu misturei aqui, fiz um... Né, se a gente pegar Atos também, capítulo 11, verso 15, 16 também, pode batiza com o Espírito Santo, né? Não tem fogo, refere-se à ação do Espírito Santo na vida do crente. Então, só para a gente entender, resumindo, a gente precisa ler sempre a Bíblia dentro do texto, o texto do seu contexto, né? A gente precisa entender o que está sendo ensinado ali. Então, interpretar a Bíblia, amados, não é coisa simples e fácil, mas também não é impossível, como a gente viu aqui. Só que tem regras a serem seguidas. Quando essas regras não são seguidas, possivelmente a gente vai ter todos esses equívocos e tudo mais. Tem mais uma coisa: quem estuda a Bíblia precisa ter um conhecimento de toda a Bíblia, minimamente. Uma coisa básica, os ensinos, para que não interprete de uma maneira a contradizer outra parte da Bíblia. Não é que interprete porque lá tem uma interpretação, porque a pessoa está totalmente equivocada. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus